Boa noite, meus amados. Mais uma vez estamos iniciando mais um culto de adoração ao nosso Deus. Que possamos estar aí buscando a cada dia, estar louvando a Ele, que é o único digno de toda a honra e toda a glória. Para dar início, nós vamos ter um prelúdio, né? Então, enquanto estiver tocando aí o prelúdio, eu peço que os amados fiquem em espírito de oração. Então, durante estiver tocando, agradeça a Deus por tudo que Ele já tem feito em sua vida, porque nós temos grandes bênçãos. Apesar de tudo que está ocorrendo, mas nós somos agraciados pelas misericórdias do Senhor que se renova a cada manhã. Também, enquanto em sua oração, então enquanto você estiver orando, peça a Deus por saúde, né? Peça saúde para todo mundo, né? Principalmente nesse momento de pandemia. Ore a Deus que acabe essa situação logo e que possamos nos reunir, né? Que saiamos dessa quarentena e possamos nos encontrar para que juntos possamos adorar ao nosso Deus. Também peça a Deus que Deus fale ao seu coração. Peça a Deus que Deus toque no seu coração. E principalmente, peça a Deus que Deus transforme nossas vidas, né? Aqueles que estão em pecado, desviados, que possam ser restaurados e voltar no caminho do Senhor. E para aquelas pessoas que ainda não têm a Cristo, possam aceitar a Ele como o único e exclusivo Salvador de suas vidas. Então, vamos estar orando nesse momento, enquanto está tocando o prelúdio. Oremos todos, que no final estarei orando para dar continuidade à nossa programação. Oremos todos. Mais uma vez, boa noite. Então vamos continuar no espírito de oração e vamos estar orando ao nosso Deus, gratos por tudo que Ele tem feito. Oremos todos. Santo e eterno Pai, mais uma vez aqui, não temos palavras para te agradecer por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Sabemos que dificuldades passamos, cada um sabe, cada um tem, cada um reconhece que nós somos pecadores, somos falhos, mas te pedimos que possamos reconhecer verdadeiramente, aonde possamos nos arrepender dos nossos pecados, para que possamos estar em comunhão contigo. Te pedimos graças pela saúde, principalmente nesse momento, aonde o mundo está passando por esse caos devido à pandemia. Mas nós confiamos em Ti. Confiamos que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam. Que nesse momento aonde nós estamos isolados, né, em quarentena, que possamos nos aproximar ainda mais de Ti. Que possamos aproveitar esse momento para que a nossa comunhão com o Senhor cresça cada vez mais. Te pedimos que essa programação chegue na Tua presença, Senhor, com uma adoração verdadeira, né? Como nós sabemos, através do Evangelho de João, que o Senhor busca verdadeiros adoradores.
e que possamos ser esses adoradores, onde nós te adoramos em espírito e em verdade. Que nossa adoração não seja uma adoração que agrade a homens, mas que te agrade, Senhor. Que possa ser da tua maneira, como o Senhor quer. Te pedimos também que ela toque em nossos corações, que transforme vidas e principalmente, se alguém que ouça e veja essa programação possa ser transformado, tornando-se uma nova criatura, aonde ele possa aceitar o Senhor como Salvador e exclusivo Salvador. Em nome de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Pois bem, meus amados, então vamos dando continuidade à nossa programação, onde hoje nós teremos, pelo menos para a nossa igreja, os hinos que nós iremos cantar são músicas novas, né? São músicas que eu creio que a maioria dos irmãos, ou propriamente dito, todos os irmãos, não têm conhecimento delas. Mas são hinos que nós estamos utilizando baseado na própria palavra de Deus. Então, na sua grande maioria, elas são baseadas em versículos. E algumas delas são irmãos, né, do nosso movimento que compôs, que são baseadas também na própria palavra. Então te pedimos, ou melhor, vamos cantar 3 hinos, né? O primeiro deles tem um título, Porque Deus Amou o Mundo, baseado ali em João 3,16 e 1 João 4,14. Depois nós vamos cantar, entoar o hino O Senhor é meu pastor, em Salmo 23. E logo em seguida estaremos cantando Lança Teus Cuidados, baseado em Isaías 41. Lança Teus Cuidados, ele é baseado em Salmos 55, versículo 22. Né? Salmos 55, 22. Então vamos entoar os 3 hinos e depois voltaremos. Né? Entoemos ou cantemos todos juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna.
mas tenha vida eterna, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, Porque Deus amou o mundo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, me guia mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Habitarei na casa do Senhor por longos dias, por longos dias, por longos dias. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará, te sustentará. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Ele nunca permitirá que o justo
Amém, irmãos. Que possamos realmente, aqueles que não têm a Cristo como Salvador, que possa reconhecer, porque Deus amou o mundo, e por esse amor entregou seu Filho para morrer por nós, onde Cristo morreu ali na cruz, como Paulo fala, pregando ou pagando ou cancelando a nossa escritura de dívida, aquilo que era imposta contra nós, ou seja, o nosso pecado. Então Cristo pagou o pecado por nós, porque o salário do pecado é a morte. E reconhecendo isso, nós possamos aí estar colocando o Senhor como o meu pastor, onde Ele vai estar cuidando de mim. Por isso que eu devo lançar os meus cuidados a Ele, lançando os meus cuidados, porque Ele tem cuidado de cada um de nós, suprindo cada uma de nossas necessidades. Então vamos ler o Salmo 23, porque o Senhor é o nosso pastor. Salmos 23. Assim diz a palavra do Senhor. Salmos, capítulo 23. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, irmãos. Vamos mais uma vez elevar a Deus em oração, Vamos na presença do Senhor através da oração, agradecendo por tudo que Ele tem feito por nós. Oremos. Santo e eterno Pai, mais uma vez aqui te rogamos. Te rogamos porque nós sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Porque o Senhor é o Senhor dos Senhores, o Deus Altíssimo, e só a Ti rendemos graças. Te pedimos que continue a nos abençoar. Obrigado pela palavra, porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, que apesar de todo o mal que possa nos rodear, mas nós sabemos que o teu anjo está acampando ao nosso derredor, nos livrando do mal. Então é em nome de Cristo que nós te oramos e agradecemos. Amém. Pois é, irmãos, vamos cantar mais 3 hinos. O primeiro agora, que vai dizer Se Deus é por nós, baseado em Romanos 8:31. Depois, Não temas, baseado em Isaías 41. E no final, O teu querer. Entoemos todos juntos. Os olhos do Senhor estão sobre o justo, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Qual é aquele que nos fará mal? Qual é aquele que nos fará mal? Qual é aquele? Se fortes, zelosos
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Os olhos do Senhor estão sobre o justo, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Qual é aquele que nos fará mal? Qual é aquele que nos fará mal? Qual é aquele, se fortes, zelosos do bem? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que é gerado de Deus se conservará, e o maligno nele não tocará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus, quem será contra nós? É o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo: não temas. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. O Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus.
justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. O teu querer pra mim quero cumprir. Tua vontade é o desejo da minha alma. O teu querer pra mim, tu dizes na tua palavra, para que todos reconheçam que és Deus. Levanta-te, anuncia o meu nome em alta voz. Apresenta-te coroado de justiça e paz. Ames a misericórdia em cada passo teu e andes humildemente com teu Deus. O teu querer pra mim quero cumprir. Tua vontade é o desejo da minha alma. O teu querer pra mim, tu dizes na tua palavra, para que todos reconheçam que és Deus. Levanta-te, anuncia o meu nome em alta voz. Apresenta-te coroado de justiça e paz. Ames a misericórdia em cada passo teu e andes humildemente com teu Deus. Eu me erguerei, anunciarei teu nome em alta voz. De justiça e paz serão minha coroa. Teu amor em mim será misericórdia e graça, e contigo humildemente andarei. Teu amor em mim será misericórdia e graça, e contigo humildemente andarei. Amém, irmãos. Vamos mais uma vez. Aqueles que podem, dessa vez, eu convido a que fiquem de pé para que possamos estar em reverência lendo a palavra de Deus. Se você não tiver condições, não tem problema, né? Você fica em reverência também do jeito que você está, na sua condição. Mas se você pode, então vamos ficar em pé e vamos ler os Salmos 121. Salmos 121. Assim diz a palavra do Senhor.
Salmos, capítulo 121. Cântico dos degraus. Levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém, irmãos. Mais uma vez, vamos agradecer ao nosso Deus. Oremos todos. Obrigado mais uma vez, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por, até esse momento, cada hino que nós cantamos. E somos gratos pelos que ainda iremos cantar. Abençoa os nossos amados irmãos. Abençoa a sua saúde. Abençoe, Senhor, que o Senhor conhece cada uma de suas necessidades, né? Seja saúde, emocional, enfim. O Senhor conhece aquilo que nós precisamos e necessitamos. Então, supre cada uma delas. Em nome de Cristo. Amém. Irmãos, vamos estar cantando mais 3 hinos para encerrarmos, né? Logo em seguida, estaremos dando continuidade à nossa mensagem de domingo passado. Vamos cantar o hino Obreiro Fiel, depois Um Novo Alvorecer e em seguida Prece Missionária. Cantemos todos. Faz-me, Senhor, um obreiro fiel, um obreiro que ama Jesus Cristo. Faz-me alcançar o modelo cristão que os teus servos tiveram no passado. Faz-me retornar para a direção. Minha fé não vá naufragar. Dá-me sinceridade, dá-me amor de verdade, um motivo pra não tropeçar. Que o soldado que tens em tuas mãos vá além, em piedade, graça e vida aqui. Em piedade, graça e vida aqui. Faz-me, Senhor, um obreiro fiel, um obreiro que ama Jesus Cristo. Faz-me alcançar o modelo cristão que teus servos tiveram no passado. Faz-me retornar para a direção. Minha fé não vá naufragar.
sinceridade, dá-me amor de verdade, um motivo pra não tropeçar. Que o soldado que tens em tuas mãos vá além, em piedade, graça e vida aqui. Em piedade, graça e vida aqui. Quando a Cristo entreguei meu coração, quando dele recebi a salvação, minha vida se transformou, minha vida modificou. Hoje posso até cantar, posso sorrir. Aprendi também falar do amor de Deus. Quando percebi em meu viver um novo alvorecer, brilhou no meu viver. Quando a Cristo entregares teu coração, quando dele receberes a salvação, provarás então do grande amor e dirás: tudo mudou. Poderás até cantar, também sorrir, e então tu falarás do amor de Deus. Quando perceberes em teu viver um novo alvorecer, um novo alvorecer, brilhará no teu viver. Brilhará no teu viver, um novo alvorecer, um novo alvorecer, um novo alvorecer. Grandioso Deus eterno, que fez o céu e o mar, em nome do teu Filho vimos te rogar. Pedido singular que vem do nosso amor, a tua obra, tua colheita, ó
Senhor. Manda mais obreiros para trabalhar. A seara é grande, o fruto maduro está. Teu chamado ouvimos para o teu labor. Manda mais obreiros, ó Senhor. Quem irá aos campos? Quem irá daqui atender ao teu chamado e pronto ir pra tua obra santa de ensino e pregação? Do teu amor pedimos, Pai, em oração. Manda mais obreiros para trabalhar. A seara é grande, o fruto maduro está. Teu chamado ouvimos para o teu labor. Manda mais obreiros, ó Senhor. Teu chamado ouvimos para o teu labor. Manda mais obreiros, ó Senhor. Amém, irmãos. Vamos mais uma vez aí, nós temos só que agradecer ao nosso Deus e, como o hino fala, né, que possamos ser obreiros fiéis ao Senhor. Que um novo alvorecer possa surgir em nossas vidas, para que possamos estar pregando a palavra de Deus, anunciando as boas novas. Não apenas orando, e devemos orar por obreiros, sim, para a seara, mas que nós possamos ser também obreiros, né, missionários em potencial em nossa região, em nossa casa, junto à nossa família, nossos amigos, aonde possamos estar aí não apenas falando, mas vivendo o Evangelho, né, pregando com a vida, para que as pessoas possam nos olhar e ver Cristo que transformou a nossa vida. Então, tendo um novo viver, né? Um novo alvorecer. Então, possamos agora estar orando ao nosso Deus, agradecendo por tudo aquilo que Ele já tem feito nesse momento. Oremos. Obrigado, Pai. Não temos palavras por tudo que o Senhor já tem realizado. Não tem como expressar a gratidão, porque nós sabemos que o Senhor dá muito mais do que nós merecemos. Na realidade, nós merecíamos o inferno, mas pela sua graça, pela sua misericórdia, o Senhor usou um servo teu para falar a tua mensagem, a tua boa nova, aonde nós reconhecemos que Cristo veio ao mundo morrer em nosso lugar. E isso nos deu o privilégio, a honra de ser chamados agora, depois de ter te aceitado a ti como Salvador, aceitado a Cristo como único
exclusivo Salvador e Senhor de nossas vidas, o título de filhos teus. E isso possa nos confrontar diariamente, nos constranger a cada momento a estar tirando tudo aquilo que não te agrada em nossas vidas e estar anunciando a tua palavra. Agora te rogamos pela explanação dela. Te peço, usa-me nas tuas mãos para que eu possa falar o que convém. Em nome de Cristo que nós te oramos e agradecemos. Amém. Pois bem, meus amados, então vamos retornar ao nosso estudo, né, onde estamos trabalhando. Né, nós pregamos no livro de Filipenses, capítulo 2, o verso 12 a 18. Né, vamos ler esses versículos só para a gente relembrar um pouco o contexto ali de Filipenses, capítulo 2, né, onde nós estamos falando sobre a salvação, mas não salvação de almas, mas o desenvolvimento dela. Então, em Filipenses, capítulo 2, o verso 12 ao 18 diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração ou murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo-me e regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Amém, irmãos? Então, como eu estava falando, nós começamos domingo passado falando sobre salvação, uma dádiva a ser desenvolvida. E ali nós falamos que nós, um resumo, que nós somos salvos não para ficar no banco, mas que possamos estar crescendo a cada dia no conhecimento do Senhor. Tanto é que Oséias fala, que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, não adianta você chegar a achar que já sabe de tudo, porque nós não sabemos. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. E cada vez que nós estudamos um contexto, nós aprendemos algo novo. Então nós devemos mostrar, ou melhor, nós devemos continuar a estar estudando a palavra de Deus. Então veja que como servos amados, nós devemos ser obedientes. E ali Paulo, ele usou exemplos de pessoas no capítulo 2. Ele fala sobre a salvação no capítulo 1 e no capítulo 2 ele começa a trazer princípios práticos sobre a salvação. E o princípio prático que ele utiliza é a obediência. Então, ser um servo obediente. E com isso ele traz ilustrações de 4 pessoas. Ele fala do próprio Jesus Cristo, fala dele mesmo, fala de Timóteo e também de Epafrodito. E dentre esses 4, a maior pessoa que nós devemos seguir, ou ter o exemplo para nossas vidas, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que nós devemos ter, ao desenvolver a nossa salvação, nós devemos ter uma vida de obediência. Veja que o próprio Cristo, ele é Senhor, ele é o nosso Deus, o Filho amado do Deus vivo, a segunda pessoa
da Trindade. Mas, mesmo sendo Deus, Paulo fala que ele não usurpou ser semelhante a Deus, mas preferiu aniquilar-se a si mesmo, tornando-o em forma de servo, né, para que ele pudesse morrer ou ter uma morte, e essa morte foi a morte de cruz. Para que tanto eu como você, né, para que cada um de nós pudéssemos ser salvos, né, pudéssemos nos tornar filhos de Deus através do seu sangue. Porque sem o derramamento de sangue não há remissão de pecado. E o salário do pecado é a morte. Mas Deus disse que o seu dom gratuito é a vida eterna através de Cristo Jesus. Então nós vimos ali que nós devemos desenvolver a nossa obediência ao ponto de chegar a ser perfeitos, vamos dizer assim, não literalmente perfeito, porque cada um de nós somos falhos. Tanto é que Paulo fala que ele não julgava ter alcançado a perfeição, mas ele prosseguia para o alvo. Então, o seu alvo era a pessoa de Jesus Cristo. Tanto é que ele mesmo fala como um exemplo, né? Ele diz, sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, nós devemos seguir a Cristo como exemplo de obediência. E sendo obediente, nós também devemos, ao desenvolver a nossa salvação, ter uma vida de disposição. Ter uma vida de disposição ao serviço do Senhor, à obra de Deus. Estar trabalhando com alegria para o Senhor. Não fazer com contendas ou fazer com murmurações, porque nós sabemos que há muitas pessoas que fazem as coisas, mas elas fazem questionando, ela faz reclamando, ou ela faz por contenda, né? Não, nós não devemos fazer isso, mas nós devemos buscar sempre estar servindo ao Senhor com alegria em nossos corações, não por vanglória, não por contenda. Então, dando continuidade, nós vamos ver que ao desenvolver a nossa salvação, além de uma vida de obediência e uma vida de disposição, vamos ver aí que nós temos uma vida de retidão. O versículo 17, ele vai dizer, do capítulo 2 de Filipenses, que para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Paulo nos chama a ter uma vida, ou nos chama a andar de uma maneira que possamos estar agradando ao nosso Deus. Ou como ele fala aqui, ou como ele fala em Efésios, ele fala que somos chamados a andar de um modo digno da nossa vocação. Ele diz lá, dizendo, ele faz um pedido, né? Ele faz um rogo, uma súplica. Ele diz, rogo-vos, pois eu, preso no Senhor, porque nós sabemos que Paulo, quando escreveu para os irmãos que estavam em Éfeso, Paulo estava preso em Roma. Então ele fala, preso no Senhor, porque ele estava pregando a palavra de Deus. Então, preso no Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, com que foste chamado. E ele insiste para que nós permanecemos, que nós devemos permanecer nesse chamado. Nós mesmo em situações que possamos passar, mesmo em dificuldades, mesmo em perseguições, mesmo a esses momentos que nós estamos vivendo de isolamento, cada um de nós devemos nos comportar como cristãos. Tanto é que ele fala para a carta, ou para os irmãos de Coríntios, na sua primeira carta a eles, no capítulo 7, versículo 20, ele diz, cada um fique na vocação que foi chamado. Nós fomos chamados para ser servos. Lá o contexto ele fala, se você foi chamado para ser livre, seja livre, se for para ser servo, seja servo. Enfim, cada um de nós somos chamados a ter uma vida de dignidade ao Senhor.
Ou melhor dizendo, nós somos chamados a ter uma vida de santidade a Deus. Então, como santos e amados, pode ver que em várias cartas, Paulo, ao referir-se aos irmãos, eles os chama de santos. Aos santos que se encontram em tal lugar. Aos santos que se encontram em tal lugar. Somos santos e devemos ter uma vida de santidade ao Senhor. Por quê, irmãos? É muito fácil falar que nós somos crentes. Ou como alguns dizem, evangélicos. Né? Eu sou evangélico. Enfim, independente da designação que você diz, se você é crente ou se você é evangélico, mas o que importa é se você é um servo do Senhor. Se você já foi lavado, redimido pelo sangue de Cristo. Aí, se você é um servo, você deve se comportar como tal. Independente da onde você esteja. Seja no cotidiano, no dia a dia no seu trabalho, seja no seu cotidiano, no dia a dia na sua casa, ou seja, na igreja. Você é o que você é, seja aonde for. Porque é fácil ser crente, ou ser evangélico, ou dizer que é servo, principalmente na igreja. E na sua casa, na sua família, seus amigos, eles te enxergam como crente. Eles veem a transformação de Cristo em sua vida. Eles percebem a renovação que você agora não é mais o velho homem, não existe mais o velho homem em você, mas você é uma nova criatura. Tanto é que Paulo fala em 1 Coríntios 5,17, eis que fez tudo novo. Paulo também fala aqui em Filipenses, agora no no capítulo 1, versículo 27, na parte A, ele fala que somente deveis portai-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. Será que esse nosso andar, no nosso dia a dia, é realmente um andar que está sendo coerente com a palavra de Deus? Será que eu, como servo do Senhor, as pessoas que me enxergam, tanto na minha casa, como no meu trabalho, como na igreja, eles veem a mesma pessoa? Paulo, ele fala que nós somos salvos para servir. Paulo fala que o nosso serviço é para agradar a Deus, a maneira que eu ando, a maneira que eu me comporto. Não é eu fazendo as coisas que eu sou salvo, não. Não é porque eu dou esmola, não é porque eu ajudo o meu próximo, não é porque eu vou à igreja, não é porque eu canto na igreja. Isso aí, como diz o ditado popular, não é mais do que nossa obrigação. A palavra de Deus fala que nós somos salvos pela fé e não pelas obras. Somos salvos para servir. Somos salvos para dar um bom exemplo. No versículo 10 do Efésios, capítulo 2, ele fala que nós somos criaturas de Deus, e ele fala que Deus preparou as boas obras, tudo isso, para que nós andássemos nela. Tiago já fala, ele questiona, né, os cristãos. Não, ele não está dizendo que as pessoas não são salvas, mas ele chega e diz, me mostra as tuas obras, né? Ou melhor, me mostra a tua fé sem as obras, né?
Ele disse, uma fé sem obra é uma fé morta. Né? Então, a fé e obras, ela deve andar de mão dada. Não que a fé depende de obras, mas a nossa fé em Cristo nos impulsiona a ter obras. A fé em Cristo Jesus, né, porque Cristo morreu por mim, Cristo morreu para pagar o preço do meu pecado, isso vai fazer com que eu me impulsione a ter uma vida de serviço. E essa vida de serviço é uma vida coerente, uma vida que agrade ao Senhor, né? Uma vida de retidão. Paulo também fala que nós somos cidadãos dos céus. Né? E como cidadão dos céus, nós devemos ter um comportamento exemplar. Tanto é que ele fala no capítulo 3 aqui de Filipenses, no verso 20, ele fala que a nossa cidadania ou a nossa cidade está nos céus. Está nos céus. Nós somos aqui na terra embaixadores de Cristo. E como embaixador, nós devemos servir e seguir os mandamentos de Deus. O único evangelho que o mundo pode conhecer é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Outro evangelho, como Paulo fala, esse deve ser considerado anátema. Mas, infelizmente, há muitos de nós que pregamos outro evangelho, mesmo crendo no verdadeiro evangelho. Mas como assim, pastor? Como eu posso crer no verdadeiro evangelho e pregar um outro evangelho ao mesmo tempo? Sua vida. Você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, mas não reflete o evangelho ou as boas novas em você. O mundo conhece um evangelho que é transmitido pela sua vida. Por isso que é importante a nossa vida de retidão. Por isso que é importante ter uma vida coerente para que as pessoas possam ver. Certo autor, né, um autor desconhecido, ele disse dessa maneira: capítulo por capítulo, a cada dia, por meio das coisas que fazes, estas palavras que dizes, estais a escrever um evangelho, quer fiel, quer verdadeiro. Os homens leem que escreves. O que o evangelho segundo a sua vida, ou melhor, qual é o evangelho segundo a sua vida? Então ele está dizendo o seguinte, que nós estamos transmitindo o evangelho através de nossas vidas. Mas que evangelho é esse? É o verdadeiro evangelho segundo o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual morreu por nós, o qual entregou sua vida e derramou seu sangue para que possamos ter uma vida de retidão. E como Paulo fala em Colossenses, para que eu possa e cada um de nós possamos andar de um modo digno do Senhor, que seja um modo que agrade ao nosso Deus. Tanto é que Colossenses, ele fala no capítulo 1, versículo 10, porque ou para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Veja que Paulo fala que cada momento de nossa vida deve ser um momento que esteja agradando ao nosso Deus. E algo fundamental
que é impossível não ter, porque se nós não tivermos, tudo que nós fazemos é em vão. Porque o que agrada ao Senhor, por aquilo que nós fazemos, é a fé. Tudo que nós vamos fazer tem que ser pela fé. A fé no Senhor. A fé em nosso Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, como eu falo, ele diz lá que tem que crer em Deus, mas eu creio em Deus, então eu estou agradando a Deus. Mas será que eu creio verdadeiramente no Senhor? Eu creio quem é Deus? Ou melhor, quem é Deus para a sua vida? Quem é Deus para você? Porque essa resposta vai refletir as suas atitudes em relação a Deus. Se você está tendo uma vida de retidão ou não. Se você reconhece Deus como Deus, você vai estar abandonando as suas velhas atitudes, ou como nós falamos, abandonando o velho homem. Porque quem está na carne não pode agradar a Deus. Paulo fala isso em Romanos, capítulo 8, versículo 8. Então nós devemos nos separar de tudo aquilo que desagrada a Deus, mesmo que sejam pessoas, mesmo que sejam os nossos amigos. Se nossos amigos estão querendo nos levar para um mau caminho, ou vamos dizer assim, não seja um mau caminho no ponto de vista deles, mas que o caminho que eles estão percorrendo é um caminho que desagrada a Deus. É o caminho largo. Eles estão querendo trilhar o caminho largo. Nós não podemos caminhar no caminho largo. Cristo disse que há dois caminhos, já falamos sobre isso. O largo e o estreito. Mas ele chega e diz, olha, anda no estreito. Ande por esse estreito, que pode ter dificuldades, você pode sofrer, ou vai sofrer, né? Tanto é que ele fala em João, no mundo tereis aflições, e ele lá fala, tenha coragem, seja forte, porque eu venci o mundo, né? Então ele diz, ande por esse caminho. Se for o caso, eu tenho que me separar dessas pessoas. Quando a gente vê, olhando no Antigo Testamento, a gente vê por diversas vezes Deus mandando o povo se separar de outros povos. Mas infelizmente a gente vê que o povo de Israel sempre foi um povo rebelde. Um povo que volta e meia estava abandonando ao Senhor e se unia aos povos, esses povos que o Senhor tinha ordenado que eles não se juntassem. E quando a gente ouve, ou quando a gente lê em Esdras, ele chega e diz, fazei o que é do seu agrado, ou seja, fazei o que é do agrado do Senhor. E ele diz, ó, separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Ele manda dizer, ó, separe desse povo, não se envolva com esse povo, né? Não se envolva com pessoas que não são servas do Senhor, né? Então separai dele, fazer o que agrada ao Senhor. E tudo, se a gente pegar um princípio básico em Coríntios, né, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, ele diz, quer comais, quer bebais, ou façais, ou fazeis, né, outra coisa qualquer, fazei tudo para glória de Deus. Ou seja, tudo que eu for fazer, até a comida que eu comer, até a bebida que eu for beber, eu tenho que fazer para glória do Senhor.
Então, fazendo isso, ou reconhecendo também isso, eu estarei procurando ter a minha vida de retidão, agradando a Deus, buscando tudo aquilo que o Senhor quer que eu faça em minha vida. E isso nós percebemos que Deus quer que nós tenhamos uma vida de serviço, que possamos estar trabalhando para o Senhor. Eu já falei que nós, como servos do Senhor, nós não somos salvos para ter como posso dizer assim, para ser obesos espirituais, ou para ficar com os braços cruzados, né? Ou ficar ali, como o povo diz, crentes de banco. Não. Nós somos salvos para servir. Tanto é como eu falei de Efésios, ele fala que a salvação é mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas Paulo fala e dá continuidade no versículo 10, né, por dizendo que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Veja que nós somos criados para as boas obras. As boas obras de levar o Evangelho. As boas obras de ajudar uns aos outros. As boas obras de estar orando uns pelos outros. Será que estamos levando? Orando, eu posso dizer que cada um pode estar orando na sua casa, que esse é o menor trabalho que uma pessoa pode ter. E mesmo assim, é difícil. É uma coisa tão simples, mas difícil. Muitas pessoas estão orando aquelas orações rápidas, né? Vaps e vups. Obrigado, Senhor, pelo dia. Abençoe. Amém. Ou como nós brincávamos na nossa mocidade, né? Quando ia orar para uma refeição, né? A gente brincava ali num momento de descontração, né? Jovem, vocês sabem como jovens são. Então eles chegavam e diziam: faça mal, faça bem, em nome de Jesus. Amém. Então, uma oração bem ligeira. Mas a Bíblia diz que por que te apresses, né, de sair da presença do Senhor? Nós não podemos ter pressa, né? Então devemos estar aí orando constantemente. E principalmente orando uns pelos outros. Orando pelo seu pastor, orando pelo irmão doente, orando pelo crescimento do irmão, né? Tanto é que Paulo, por diversas vezes, pede aos amados que orem por ele, né? Para que Deus possa estar capacitando, possa estar dando oportunidades de pregar o Evangelho. Quantos de nós oramos para que possamos estar abrindo, ou melhor dizendo, que Deus possa estar abrindo a oportunidade da pregação do Evangelho, né? Então, orando não apenas pelos outros, né? Deus abençoe que abra a porta do Evangelho para o pastor fulano de tal pregar na casa de ciclano. Porque eu também não oro: Senhor, abra uma porta para que eu possa pregar o seu Evangelho, né? Então, devemos estar trabalhando e servindo ao Senhor para a glória e honra dele. Para que possamos também estar agradando e tendo uma vida de retidão e crescendo no conhecimento da verdade. Paulo fala para Timóteo, dizendo no capítulo 2, versículo 4 da sua primeira carta, o qual deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Será que estamos pregando a palavra para que as pessoas conheçam a verdade? Será que nós estamos estudando para que possamos chegar ao pleno conhecimento da vontade, para que conheçamos a vontade de Deus em nossa vida? Que possamos conhecer cada desejo de Deus em nossas vidas. Uma coisa é certa:
A vontade de Deus para a nossa vida, ela sempre vai ser boa, perfeita e agradável. Né? Mesmo que você não ache, não entenda, mesmo que você chegue e diz, pastor, eu estou passando fome, eu estou desempregado, eu não tenho o que comer. Sim, mas você vai dizer que isso é a vontade de Deus? Então, mas você pode dizer o seguinte, meu amado, isso é uma bela oportunidade. Uma oportunidade de você se aproximar mais de Deus. E podemos dizer, se for da vontade de Deus que você passe fome, ela é uma vontade boa, perfeita e agradável. Por quê? Porque Deus quer que você se achegue mais a Ele. Que você confie mais nele. Porque é muito fácil nós chegarmos e falarmos para qualquer pessoa, confie no Senhor, entrega os seus caminhos a Ele, que o mais Ele fará. É fácil você chegar para uma pessoa que está passando necessidade, chegar lá, bater no ombro dele, né? Chegar lá, meu amigo, se preocupe não que Deus vai mandar algum suprimento para você, basta você confiar. Só que você nunca passou dificuldade. Nunca passou pelo que ele está passando. Nunca moveu, como diz a história, uma palha para poder ajudar ele. Agora, quando o quadro inverte, quando é você que cai por terra, se você é um comerciante, seus negócios se afundam, se você é um funcionário, perde o emprego, ou tem o seu salário reduzido, e agora? Será que você vive o que você prega? Porque quando o irmãozinho lá estava com dificuldade, você disse, confie nele, o mais ele fará. Será que você está confiando em Deus? Confie em Deus, que o mais ele fará. E tenha certeza que a vontade de Deus sempre vai ser boa, perfeita e agradável. E Ele quer que cada um de nós cheguemos a Ele. E a Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. E quando nós chegamos a Deus, através do estudo da palavra, nós podemos perceber a grandeza de Deus em nossas vidas. Vamos estar nos amadurecendo. Vamos estar confrontando os nossos pecados. Vamos estar aí buscando a nossa vida, tirando tudo aqui. A gente está percebendo que a nossa vida não está coerente com a palavra de Deus. Então a minha vida de retidão vai estar ali, sendo moldada. E através do estudo, do conhecimento da palavra, através da oração, do temor a Deus, então eu vou estar andando aí reto, dentro da vontade de Deus. E as pessoas que nos olham, as pessoas vão ver Cristo em nossa vida, porque a nossa vida vai ter uma vida de retidão. E Paulo chega e nos diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 12, ele fala para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessitais de alguma coisa, ou necessiteis de alguma coisa. Então, meus amados, tendo uma vida de retidão, né? Uma vida que agrade ao nosso Deus. E Paulo, ele detalha sobre essa conduta de retidão, aonde ele chega abordando 3 pontos. Aonde ele fala, em primeiro lugar, que o crente ele deve ser irrepreensível. Essa palavra irrepreensível quer dizer sem culpa, sem merecer censura ou livre de falta ou defeito. Né? Refere-se particularmente a um veredito
de outra pessoa sobre alguém. Ou seja, não é que eu me ache irrepreensível, mas que as outras pessoas olhem para mim e diz: ele é irrepreensível. Aonde a nossa vida é de tal modo, ou a nossa maneira de viver é uma maneira de viver pura, uma maneira de viver reta, aonde ninguém pode nos acusar de falta alguma. Onde ninguém pode dizer, ou como a história, né? Ninguém pode apontar o dedo e dizer: fulano de tal é assim. Essa palavra, como eu já falei certa vez na congregação, é como se você tivesse um caneco de alumínio e botasse mais um caneco sem a asa, não é? Não tem por... Ó, imagine, vamos dizer assim, uma xícara, só que de alumínio, sem a asa. Imagine que ela é assim, sem a asa da xícara. Ela sendo de alumínio, você bote uma bebida quente, seja café ou um chá, né? Para quem gosta de chá e para quem gosta de café. Então você vai tomar nessa xícara ou nesse caneco de alumínio. Agora, não é um quente não, é um quente fervendo. Aquele que a gente brinca diz que é de tirar a pele, né? De despelar. Então, que quando a gente tá, esse café tá quente de pelar. Ou o chá, né? Tá quente de pelar. Você bota essa bebida nesse copo, ou nessa xícara de alumínio, ou nesse caneco de alumínio. Sem a asa. Ele todo de alumínio. Você consegue pegar? Nem vai botar na boca, porque você não consegue nem pegar. Então, é essa ideia que se dá. Você não dá brecha para que as pessoas possam estar falando de você. Então, as pessoas olham para você e não tem como colocar culpa. O cristão deve ser não apenas puro, né, ter uma vida de pureza, mas viver uma pureza que seja vista por todos. As pessoas, ao te olharem, podem ver, como eu sempre repito e sempre vou estar repetindo, que as pessoas olhem a sua pureza e vejam Cristo em ti. O cristão deve refletir o caráter de Cristo em sua vida, a ponto de viver de tal maneira que ninguém possa apontar o dedo de acusação. Tanto é que Mateus capítulo 5, versículo 48 diz: sedes vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Mas como eu falei, eu não posso dizer que eu sou perfeito. Tanto é que Paulo diz que não alcançou a perfeição. Mas ele, a cada dia, ele buscava ficar perfeito. Como eu já falei outrora, que a nossa vida não tem nada que esteja bom que não possa ser melhorado. E não tem nada que seja melhor que não possa melhorar ainda mais. Então, se a minha vida, eu procuro ter uma vida de retidão a Deus, não é porque eu abandonei alguns pecados. Eu não posso dizer que eu abandonei alguns pecados. Eu tenho que abandonar todos os pecados. Mas eu sou pecador, como? Só no céu, pastor. Eu posso dizer que eu vou estar sem pecado totalmente. Sim. Tudo bem. Mas a questão é, você tem uma vida de retidão. E quando você chega na presença de Deus, e quando você vê através da palavra de Deus, e sabe que aquilo que você fez é errado, você vai estar se arrependendo. Você vai estar confessando o seu pecado.
E como arrependimento é mudança de pensamento, que gera mudança de atitude, então você vai estar abandonando esse pecado. E você vai estar buscando a vida de retidão e pureza para que as pessoas te olhem e não tenham o que falar. Porque nisso nós vemos que Paulo, além de falar que nós devemos ter uma vida de irrepreensão, ou que nós devemos ser irrepreensíveis, ele também fala que o crente ele deve ser sinceros. E a palavra sinceros aqui quer dizer sem mistura, né? Sendo puro, mais uma vez o termo de pureza, né? Falando de mente sem um misto de maldade, que nós não possamos ser maliciosos, né? Mas que a nossa mente seja uma mente pura, uma mente inocente, uma mente simples. Ou podemos dizer aqui, literalmente, livre de qualquer mistura estranha ou inalterado, livre de elementos que perturbem. Nós devemos ter uma vida de pureza, sem misturar com nada do mundo, sem ter nenhuma mescla, né? Tanto é que essa palavra era usada para questão de vinho, né? Sendo um vinho puro, o leite, né? Principalmente quando a gente vê leite hoje em dia, principalmente esses leites que é vendido em porta, os leites in naturas, né? Muitas pessoas ficam desconfiadas, porque existem pessoas que nós sabemos que são de má fé, que para ter um rendimento maior, né? Eles pegam leite e acrescentam água. Aí a gente chega e diz que esse leite é misturado com água. Então essa palavra é justamente para mostrar que aquele leite era sem mistura. E achei interessante também que essa palavra é usada para jarros, né? Para também ali mostrar que o jarro era perfeito, né? Por quê? Porque naquela época, as pessoas, quando estavam confeccionando um jarro, às vezes o jarro, ele trincava. Então, o que os fabricantes faziam? Passavam cera. E essa cera cobria esses rachões. E eles davam aquele polimento para mostrar, e as pessoas, ao olhar, não percebesse que tinha colocado. Aí, para fazer o teste se aquele jarro era realmente sem cera, como, né, o povo colocava contra a luz do sol, né, ou próximo de algo quente, né, botava ali no sol quente ou próximo de alguma coisa quente. Então a cera ela derretia e mostrava as imperfeições do jarro. Então esse termo é para mostrar que o jarro era um jarro sem cera, ou um jarro puro, sem mescla, sem defeito. E nós, como cristãos, nós devemos também ser sem cera, ou sinceros, né? Jesus usou essa mesma palavra quando ele fala lá que nós devemos ser simples como a pomba, né? Sem mistura, né? Sem malícia, né? Para que possamos estar aí servindo ao Senhor. Paulo também usou quando disse que nós devemos ser simples para com o mal, né? Sem mistura do mal. Ele chega no versículo 19 do capítulo 16 de Romanos, quando ele fala: quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Ou seja, que cada um de nós possamos ser sem cera do mal. Que cada um de nós não nos misturemos com o mal, né? Para que possamos estar aí servindo ao nosso Deus sem mistura. E Paulo diz em Filipenses que nós devemos viver assim nesse mundo,
nós devemos viver num mundo como se nós não vivêssemos nele. Ele fala no no versículo 15 do capítulo 2 aqui do nosso contexto, aonde ele fala dizendo que nós devemos ser irrepreensíveis, que devemos ser sinceros. Aí fala filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecei como astros no mundo. Então devemos viver num mundo como se nós não vivêssemos nele. O exemplo que nós possamos usar, porque muitas pessoas dizem, mas pastor, como eu posso viver no mundo sem estar nele? É não compactuar com as coisas do mundo. É não compartilhar com as coisas do mundo. Não aceitar as coisas do mundo. É só lembrar de Daniel. Lembre de Daniel. Vocês sabem que Daniel ele foi levado cativo. O rei Nabucodonosor ele levou o povo, não só Daniel, mas outras pessoas, eles levaram para Babilônia e ali eles ficaram presos. Então eles queriam que Daniel comesse as iguarias, e essas iguarias elas eram dedicadas a deuses, Só que Daniel chegou e disse não. E ele poderia ter morrido por causa disso. Mas Daniel chegou para o responsável e disse, olha, me dê só verduras. Olha, durante 10 dias aí eu só vou comer verdura. Nós comeremos só verdura. Se nós desfalecermos, aí a gente come o que você quiser. Mas se nós não desfalecermos, aí a gente continua comendo as verduras. Mas não só isso, a gente vê o livro de Daniel completo, Daniel, os seus amigos foram levados à fornalha. E o interessante ali, porque o rei tinha ordenado que todos adorassem a sua imagem, se escutassem, eu brinco dizendo que até uma lata batendo, uma panela batendo, a pessoa tinha que se prostrar, porque ele disse que se escutasse som de buzina, de flauta, de qualquer instrumento ali, eles tinham que adorar a imagem, mas eles não adoravam. E o rei ficou furioso e chamou eles e obrigou a eles a se curvarem perante a imagem. Ele disse que não. E ele chegou e disse, eu quero saber quem é o vosso Deus que vai livrar vocês da minha mão. Ele se achava superior. Aí eles chegaram e disseram, ele disse, olha rei, se o meu Deus, se o nosso Deus quiser, ele nos livra. Agora, se ele não quiser, ele não livra. Mas saiba de uma coisa, nós não adoraremos a sua imagem. Nós não vamos nos prostrar a outro Deus, senão o nosso Deus. Permanecendo firmes, separados, sinceros, sem mistura, mesmo ali naquele meio corrompido, mesmo sendo forçado a fazer, eles negaram, porque eles sabiam que ali ia contra a vontade de Deus. E eles permaneceram firmes, ao ponto de ser jogados na fornalha. E ali, os 3 foram jogados na fornalha, e não era qualquer fornalha, a fornalha foi aumentada 7 vezes mais, ao ponto que até os soldados morreram. Um comentarista diz que esses 3, eles poderiam se jogar na fornalha por causa de Cristo, não precisava nem ser amarrados, eles por livre e espontânea vontade se jogariam ali. Mas o rei, com tanta fúria, aumentou a fornalha 7 vezes mais e jogou eles amarrados lá. Mas isso para mostrar também o poder, a soberania de Deus. Porque quando eles foram jogados na fornalha, o próprio rei chegou e indagou, vem cá, não foram 3 pessoas que nós jogamos lá, presas? Aí ele disse, foi. Os que estavam ali disseram, foi rei, foram 3 que nós jogamos. E o rei disse, olha, por que eu vejo 4 andando soltos? E o 4º é semelhante ao Filho do Deus Altíssimo. Então, 4 pessoas ali. E eles permaneceram firmes.
O próprio Daniel, mais na frente, na cova dos leões, né? Um pastor certa vez brincando disse que os leões se tornaram o colchão dele e o agasalho, né? Naquela noite fria. E Deus protegeu porque ele permaneceu fiel. Então nós devemos permanecer fiéis nesse mundo. Não é que o mundo dita as regras. Quem deve ditar a nossa maneira de viver é o nosso Deus. Nós não vivemos por modas. Nós vivemos para agradar ao nosso Senhor. E como vivemos aí de uma maneira inculpáveis, né? Nós vivemos de uma maneira para que as pessoas não possam nos culpar. Que isso nos mostra que nós chegamos na presença de Deus sem culpas. Mas pastor, como eu posso chegar na presença de Deus sem culpa ou imaculado? Sangue de Cristo. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nos arrependemos dos nossos pecados, nós chegamos na presença de Deus inculpáveis. Porque Cristo, ele está sendo, como o meu pastor dizia, o prisma de Deus. Quando Deus nos olha, ele nos olha através de Cristo. E quando ele olha através de Cristo, ele vê uma pessoa justificada, uma pessoa redimida, uma pessoa lavada, uma pessoa que está servindo ao Senhor. E isso, quando nós reconhecemos, nós devemos andar da maneira que agrada, uma maneira que é inculpáveis. Mesmo que isso possa trazer sacrifícios para nossas vidas. Veja como eu usei o exemplo de Daniel, usei o exemplo dos seus amigos, que eles se sacrificaram em nome de Cristo. Abraão se sacrificou para estar dentro da vontade de Deus quando Deus pediu o seu filho. E não é fácil, não foi fácil ali. Abraão tendo o único filho, né? Tanto é que eu boto a ênfase quando Deus chama Abraão para sacrificar Isaac. Ele disse: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas. Né? A ênfase ali que nós vemos. E Abraão, ele não hesitou. Ele foi e se sacrificou. E Paulo fala para nós, para que nós possamos nos apresentar perante Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então ele chega, ele suplica para que nós possamos estar nos sacrificando, estar andando em santidade. E lembre-se que é importante ressaltar que a vida cristã não é vivida em uma estufa espiritual ou numa redoma de vidro, mas no meio de uma geração que ela é pervertida. E a nossa vida deve refletir a imagem de Cristo. Nós somos o sal no mundo, não somos o sal no saleiro. Nós somos a luz do mundo, nós não somos a luz do alqueiro, né? Nós somos a imagem de Cristo. Nós devemos ser o espelho que vai refletir a luz de Cristo nesse mundo. E nós devemos mostrar às pessoas como é maravilhoso, como é... Não tem nem palavras para expressar de tão grandiosamente como é bom. Tem até um corinho que fala como é bom ser um crente, como é bom, amém. Ele fala como é bom ser um crente, como é bom, amém. Como é bom ser um crente, como é bom, amém. Como é bom segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo inteiro, como é bom, amém. Eu vou ali cantando e trago aqui e volto aqui trazendo
almas preciosas para Jesus, meu Salvador. Como é bom ser um crente, como é bom, amém. Como é bom ser um crente, como é bom, amém. Como é bom, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo inteiro, como é bom, amém. Então, será que nós temos essa alegria de ser um cristão? Né? Então, não temos palavras, né? E nós devemos mostrar isso ao mundo. Né? Mesmo que nós vivemos num mundo perverso, mas nós devemos mostrar a esse mundo perverso que Cristo é melhor. É melhor do que tudo. Que Cristo, Ele é o único caminho. Né? Veja que a gente pode ver em João 17, 18, diz: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu enviei ao mundo. Então Cristo nos enviou ao mundo para que o mundo pudesse ser salvo através de Cristo, a qual Ele nos utiliza. Né? Como um professor meu, né, diz que apesar de nós, ele sempre usava essa expressão, apesar de nós. Apesar que eu sou pecador, apesar que eu sou um miserável pecador, mas Cristo me usa. E isso quando eu estou buscando ter uma vida de retidão, uma vida que agrada ao nosso Deus. E assim também como a igreja de Filipos precisava completar sua missão no mundo de pregar o Evangelho, de viver como filhos inculpáveis no meio de uma cultura depravada e pervertida, nós também. Nós devemos também nesse mundo, e olha que eu digo que esse mundo, a cada dia que passa, está mais pervertido. Né? Veja que estamos vivendo o tempo de Sodoma e Gomorra. E não, eu creio que a vinda de Cristo está próxima. Né? E eu sei que Cristo, Ele vai estar agindo. Né? Então, hoje, como o hino fala, que eu volto e meio eu cito ele, hoje é o dia aceitável para a salvação. Né? Hoje você tem a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Qual será o futuro? O seu lar. E para você, meu amigo, meu irmão, melhor dizendo, né? Como está a sua vida de retidão? Será que a sua vida realmente está refletindo? Você está tendo uma vida de irrepreensão, uma vida de sinceridade? Está sendo inculpáveis? Se não tiver, dobre o seu joelho. Peça perdão a Deus e ande nos seus caminhos, como se deve andar. Oremos todos. Domingo que vem, nós damos continuidade falando aí de uma vida de dedicação. Oremos. Amado Deus, obrigado, Pai, por tudo. Obrigado pela sua graça e misericórdia. Gratos estamos, Senhor, porque o Senhor é um Deus compassivo para conosco. Obrigado pelo seu amor, pela sua graça, e que possamos ter uma vida de retidão que te agrade em tudo. Em nome de Cristo que eu oro e agradeço por tudo. Amém. Pois bem, meus amados, né? Eu queria só deixar uma pequena palavra, primeiro de motivação, que possamos estar sempre aí alegres no Senhor, principalmente nesse contexto de Filipenses, que no capítulo 4 ele fala: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, que mesmo nessa situação possamos estar sempre alegres no Senhor. E outra é que os vídeos que nós estamos postando não são vídeos profissionais, né? Vocês veem que tem falhas na nossa gravação, alguns erros de palavra, porque não edito os vídeos.
né? Porque a gente está tentando fazer aqui como se fosse realmente o culto na igreja. Se eu erro uma palavra, como teve um dia que sem querer eu troquei o nome de Tito, né? Que em vez de eu ter falado Tito, eu falei Timóteo. Só depois que eu fui ver, depois que eu estava no culto, que eu vi, olha, era Tito. Até eu brinco comigo, né? Disse, é Tito, homem, né? Então, assim, né? Alguns erros de palavras, né? Então, a gente tenta fazer para que possamos nos sentir como se estivesse no culto, né? E como desde que nós iniciamos, né, nós não sabemos as gravações, né, nós não sabemos quando vai acabar esse período de quarentena, e eu sempre peço que acabe logo, porque é muito ruim ficar longe dos irmãos, né, a gente sofre bastante, né, a gente já chorou, enfim. Apesar que estamos perto, mas mesmo assim longe, porque infelizmente nós não podemos ter aquele contato de abraço, principalmente eu, né, minha cultura pessoal, né, da minha família, a gente é muito, vamos dizer assim, de abraço, de cheiro, né, então eu sempre fui de abraçar, né, então aquele calor, sentia calor, né, e a gente sente falta, né, então orem por esse projeto que estamos de gravação, né, para que Deus possa estar falando a vida de todos, né, na vida de todos, e principalmente, né, que possa trazer transformação. Então, domingo a gente vai continuar, né, eu pensei que ia dar para terminar, mas domingo que vem a gente continua nessa mensagem, né, vamos estar terminando. Quarta-feira nós vamos ter aí o nosso culto de oração, né, às 7h30. Veja que está sendo programado, né, para aquele momento, né, ele só libera no horário do culto, né, então eu boto lá, deixo lá no YouTube, né, só que ele só libera o vídeo na hora do culto, como se tivesse no culto. Tanto é que se você colocar, vamos dizer, o culto é de 7 horas no domingo, se você acessar o YouTube 7h10, você não vai pegar o início do culto, você vai pegar 10 minutos depois do culto. Se você chegar às 7h30, você vai perdeu meia hora do culto. Então, está sendo assim. Agora, posteriormente, eu estou deixando os vídeos lá, né? Você, se quiser, pode voltar e pegar essa parte que perdeu, né? Mas para que possamos, como se estivesse na igreja, né? Se você chegar 10 minutos atrasado da igreja, você perdeu 10 minutos de programação. Se você chegar meia hora atrasado da igreja, você perdeu meia hora de programação. Então, é para que nós possamos sentir como se estivesse realmente no culto. Então, que Deus abençoe, né? Lembre-se que quarta-feira, de 7h30, o nosso culto de oração vai estar lá disponível. Nos sábados, por enquanto, nossa programação está encerrada, porque eu não tenho como preparar todos os materiais, né? E no domingo de manhã, às 9 horas, nossa escola bíblica dominical. E domingo à noite, se nós não voltarmos dessa pandemia, eu espero que volte logo, que acabe essa semana, para que a gente possa retornar. Mas se não acabar, domingo, às 7 horas da noite, o nosso culto de adoração ao Senhor. Então, Deus abençoe a todos, que a graça e a misericórdia do Senhor e a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus esteja com todos nós. Amém.